Tem gente arrombando a porta antes da hora. Isso aí. Só que você só pode abrir a porta depois que você tem a escritura. E quando você compra a casa, que você tem a escritura, ela tá no nome de quem? De quem comprou. De quem comprou. Então, quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa pra casar? Sim. Porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar do que apressar e errar. É melhor esperar e levar pra casa a pessoa certa do que apressar e levar pra casa uma creche. Uma creche. É porque quando Deus entregou pra Adão, não entregou. Uau. Tá preso, mas tá Tá descansando. descansando. E dá pra ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por dois motivos. Primeiro que lá no barco de Marcos 4, o barco tá quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre, se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás E prende Jesus. e crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God! Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque ele estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que o Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo Desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado? Porque Deus sabe qual é o lado que se desperta. Deus sabe que se ele tocar em certas áreas da sua vida, meu filho, você volta a chorar de novo. Se ele tocar em certas áreas, você volta. Eu vou voltar a buscar. A pergunta é, você vai esperar ele tocar ou vai despertar? Quando o anjo tocou, foi do lado aqui, não foi? Sim. Arga, do lado. Sabe por que foi do lado? Porque quando Deus formou a Eva, Foi da costela, do lado. Deus mexeu do lado. Yes. Engraçado. Só que quando Jesus foi pra cruz, Oh. o soldado enfiou a lança onde? Do lado. E saiu sangue e água. Por quê?